Pois é, Gê, o ano tá acabando, né? Essa época aí o pessoal tem que comprar presente, amigo secreto, tudo isso aí, a gente sabe como é que é, né? As tradições natalinas de final de ano, né? Enfim, ou até da firma, né? As empresas fazendo confraternizações, e sempre rola essas compras aí, essas trocas. E a gente vai avaliar aqui os clubes que fizeram as piores compras, as piores contratações de 2023. Sabe quando você recebe uma meia de amigo secreto? Então, é Nossa. exatamente o que esses clubes fizeram aqui. Prometeram aí um grande presente e trouxeram essas desgraças aí que nós vamos citar. Seja porque foi caro, seja porque foi pouco utilizado, porque gerou estresse, enfim. N fatores, né, Adiel? Sim, N fatores. Aquela compra, Estevão Barros, eu vou exemplificar. Aquela calça jeans, não sei se isso funciona aí, Estevão Barros, mas aqui na região norte, quando você compra uma calça, uma bermuda, os senhores de idade, eles medem aqui no pescoço, né? Se dá no pescoço, dá na cintura. Geralmente nunca dá certo. Eu não sei É, como é que existe parâmetro, mas aí chega em casa, experimenta e fala, ah, porra, não deu. E aí fica uma bermuda ali, uma calça que sobrou. É mais ou menos isso, Estevão Barros. Na teoria, o jogador pode dar certo no seu time, mas na prática, fica lá escondido no armário, né? Fica treinando separado, como é que eles falam, né? Fazendo um sim. trabalho físico e não Treinando serve em para nada. Cotia. Então vamos começar aqui essa lista. Eu trouxe dois nomes já pelo mesmo clube, Patrick e Edenilson. Patrick Pantera Prenha e Edenilson, 41 anos, né? Edenilson veio do Internacional e o Patrick do São Paulo. O Patrick brigou com o Rogério Ceni e aí o clube optou pela permanência do treinador e o Patrick foi buscar novos ares. O Edenilson há muito tempo já vinha sendo especulado essa saída do Internacional. Alguns clubes estavam interessados, foi ventilado aí em vários clubes brasileiros, mas quem apareceu para levar o jogador foi o Atlético Mineiro e agora tem muitos. O Atlético está procurando outros clubes para se livrar desses nomes aí. A torcida, pelo menos, detesta eles, não quer nem vê-los pintados de ouro. E não são baratos, né? São jogadores caros. O Patrick Pantera já era um jogador caro no Inter, continuou sendo no São Paulo e no Atlético também não custa caro de El Reis. E a torcida detesta os jogadores. Detesto os jogadores. Cara, o Edenilson, eu vou falar do Edenilson porque ele já jogou no Corinthians, tá? Era um bom jogador. Era um excelente jogador. Ele fazia de volante, também jogava de lateral direito, às vezes, improvisado ali. Sempre fez as duas funções muito bem. Só que, assim, ele cai naquela maldição, Estevão Barros, daqueles jogadores que acham que jogam mais do que realmente jogam. Entendeu? Então, em algum momento ali, isso subiu a cabeça dele no Internacional e chegou no Atlético Mineiro aí, Estevão Barros. É reserva, né? Não se consolida na equipe, a diretoria está tentando fazer eles irem embora, não vingaram bem. E, enfim, a única, acho que a valência do Edenilson que sobrou é bater pênalti bem, né? Que nem isso, mas ele estava conseguindo mais, porque no Internacional ele perdeu o pênalti decisivo e no Atlético Mineiro ele não bate pênalti, porque lá quem bate tudo é o Hulk. Agora o Patrick, Estevão Barros, o Patrick também tem passagem pelo Internacional e tal, chegou no São Paulo. Eu achei, desde o São Paulo, a contratação dele errada, viu? Eu sei, você pode falar muito bem também, você é São Paulino, sabe? Eu acho que ele para o São Paulo não encaixaria bem em qualquer treinador ali que tivesse. Eu acho que não seria legal para o São Paulo. E aí foi para o Atlético Mineiro para disputar títulos, jogar competições grandes, e certamente ele não jogou nenhuma, porque continua sendo reserva. É um jogador valente, tem um físico forte e tal, mas, Estevão, eles decepcionam, viu? No Internacional era muito bom porque era a zona de conforto do Patrick. Lá ele fazia muito bem o que ele entendia, era praticamente o dono do meio-campo ali pelo lado esquerdo. Só que depois do tempo, o físico exigiu, né? E ele não cuida muito bem do físico. A gente pode criticar um pouco aqui que ele não mantém a forma física muito boa. Então, acho que contratações do Atlético Mineiro que certamente decepcionaram. E parabéns, Estevão Barros, pela sua escolha, porque essas daí, vou falar para você, viu? Nenhum dos dois não tem nem como argumentar contra. É, foi atrás dos valores aqui. Edenilson custou ao Atlético 6 milhões e o Patrick 8 milhões, ou seja, 14 milhões aí nesse combo. Dinheiro jogado fora aí. Com essa grana você conseguia trazer ali pelo menos um jogador que fosse ser mais útil, fosse agregar aí. Tanto que
O Edenilson já tá sendo especulado aí no Grêmio, enfim, já tá tendo rumores aí de que ele vai sair. E o Patrick é um reserva de luxo para a equipe do Luiz Felipe Scolari. Estevão Barros, eu trouxe um aqui, cara, com perdão do trocadilho, mas ele foi uma grande aposta do Newcastle, tá? A nível internacional aqui, envolvido em escândalo, que eu não vou dizer que nem foi um escândalo, mas Sandro Tonali chegou ao Newcastle no início da temporada europeia, né, no meio do ano para nós aqui, no meio de 2023. Ele chegou com uma das principais, se não a principal contratação da equipe, que não procurou muita gente, quis manter a base, até porque o Newcastle tem grana para manter todo mundo. Mas trouxe o Tonali ali para o meio de campo, que era uma função ali que era muito difícil para o Ed Howe, ele sempre pediu um jogador. Trouxe grande jogador, chegou aí, não se firmava, e aí apareceu a questão das apostas. Não que ele estava envolvido em esquemas de aposta, mas sim pelo fato dele ser um viciado em aposta. E isso era um problema. E aí o cara chega para um time para disputar a Champions, não se consolida no time titular, que era uma coisa que se esperava que fosse automaticamente acontecer, e agora foi punido pela FIFA e está aí banido, vai treinar lá em Cotia de Newcastle, Estevão Barros. Decepção, viu? Porque eu gosto do time do Newcastle. Já falei aqui várias vezes no canal que o Newcastle foi o meu time quando jogava FIFA 2006, 2007, então sempre gostei desse time. Trouxe um bom jogador, acho o Tonali um bom jogador, mas decepcionou, viu? Para mim é uma das piores contratações, porque o Newcastle tem grana para comprar muito mais gente com menos envolvimento em esquemas por aí. Pois é, né? O Tonali teve uma temporada, vinha de temporadas, né? Com muito destaque no Milan. Esperava-se até que ele fosse ser uma espécie de Gattuso. Ele se inspirava muito no ex-milanista, né? Ídolo da torcida. Mas acabou que o Newcastle apareceu com um caminhão de dinheiro, ele aceitou. E teve essa questão das apostas aí, né? Há quem diga, havia uma investigação para saber se dentro do Milan as pessoas sabiam que isso podia acontecer e mesmo assim negociaram um jogador, né? Ainda não chegou a um veredito, mas o fato é que isso aí foi um problema, né? O Tonali que já não tinha um pouco de dificuldade para se adaptar ao time, mas a longo prazo parecia ser um jogador útil e pode voltar a ser, né? Ele vai ficar suspenso aí por essa temporada, mas no futuro, quem sabe, ele poderá ser utilizado pelo Newcastle depois da suspensão. A questão é que acho que o impacto era para essa temporada, né? Justamente para formar um trio ali com Bruno Guimarães e Joelinton, não vai acabar acontecendo, tanto que o Newcastle já está pensando em alguém para substituir o Tonali nessa janela de inverno do futebol europeu. Estevão Barros, você falou de valores, né? Ele custou ao Newcastle, não que seja um problema para o Newcastle, mas ele custou 70 milhões de euros, né? Foi uma graninha assim gastada ali, né, com o Tonali. Mas ainda para mantê-lo, né, ele ganha ali 750 mil... ele ganha por mês 750 mil reais, mais ou menos equivalente. Por ano isso dá 7 milhões e meio. Tá? Em euros. Então, é uma grana que o Newcastle provavelmente vai ser reduzido, porque ele não vai estar jogando, mas foi um investimento do Newcastle aí que não vai render, pelo menos nessa temporada, nos próximos 10 meses aí, que foi a punição da FIFA para o Sandro Tonali. Pois é, falando aqui de contratações ruins, essa aqui, a gente não pode... Foi ruim, mas acho que a gente faria também, isso que é um problema, né? Bruno Lage no Botafogo, né? Como não? A equipe que era líder no campeonato até a chegada do treinador português, viu ali tudo desmoronar, a equipe caiu de desempenho bruscamente e correu um sério risco ali com a chegada do Bruno Lage, até pela questão do ambiente, né? Porque a equipe estava num momento muito bom, muito bem também fora de campo, tudo muito acertado. Quando o Bruno Lage chegou, parece que a coisa desandou e ele ficou apenas alguns jogos, foram 16 jogos apenas, 5 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, e ainda teve a multa rescisória que é de 4 milhões de reais, Adiel Reis. Estevão Barros, fui um do que ficou entusiasmado. Eu fiquei muito entusiasmado com a contratação do Bruno Lage, porque ele, para mim, era um bom treinador. Não deixou de ser,
mas eu acho que o trabalho dele no Botafogo vai marcar um pouco a carreira dele, porque pegar o Botafogo na liderança com uma ampla vantagem e não conseguir fazer esse time jogar, ele deve ter feito uma merda muito grande, entendeu? No vestiário. Não é questão, os jogadores se uniram para derrubá-lo. É claro que é tudo no campo do teórico, mas certamente isso aconteceu porque, Estevão, Bruno Lage, eu acho que a frase do Thiago Nunes cabe muito bem. Eu acho que em algum momento ele se questionou se de fato ele estava fazendo tudo errado e não sabia mais o que estava fazendo, porque o Botafogo não vingava, não jogava. Foi indicação do Luiz Castro, John Texto foi lá, fez a proposta, dobrou a proposta para trazê-lo, foi um investimento, teve a diretoria bancou ele em alguns momentos, que todo mundo já cogitava que ele fosse sair, mas o fato é que Bruno Lage decepcionou de uma maneira que agora, atualmente, né, o Botafogo está aí, dessa derrocada e tal, brigando ainda pelo título, mas poderia estar muito mais tranquilo. Talvez um investimento mais difícil da temporada em relação ao treinador, fica ali, né, com Vitor Pereira e Sampaoli, mas eu acho que pela forma como chegou, com vantagem na liderança, o Bruno Lage decepcionou muito, inclusive a mim, que sou um grande admirador do trabalho dele, exceto o Botafogo. É um desperdício aí, o Botafogo. Eu também acho que esperava mais do Bruno Lage, mas enfim. Ou algo que não pode olhar para trás, águas passadas não movem moinhos, é o que diriam os jovens, né? Sim, Estevão Barros, mas vamos lá, vamos falar de um cara. Águas passadas não movem moinhos, mas eu preciso falar do futebol nacional, como você falou, e para mim, uma das piores contratações foi a de Pedro Raul pelo Vasco da Gama. Sim, por que, Estevão Barros? Porque Pedro Raul fez uma excelente temporada de 2022 pelo Goiás, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Qualquer bola que caía, ele finalizava, era gol, estava com sorte também, ok. E aí ele chega ao Vasco, o Vasco da SAF, da 777, como centroavante, como principal, como homem-gol, né, que vai assumir a camisa 9 e vai decidir partidas. E aí na Copa do Brasil ele me bate um pênalti para fora. Ele já estava mal, não fazia gol, tinha 4 partidas seguidas. Chega para aquela partida em São Januário e aí consegue bater o pênalti para fora, quase acertou a estátua do Roberto Dinamite lá, que o Cássio fala, foi vendido para o México. Para mim, Estevão Barros, essa daí também é uma das piores contratações. Pode entrar também como eterna promessa, pode entrar como... Enfim, o Pedro Raul, ele prometeu, não cumpriu, deu prejuízo para o Vasco, foi vendido na baixa, foi comprado na alta, e assim... Se a gente for listar aqui só de centroavante, com certeza para mim ele é a pior, pela forma como ele chegou e a forma como saiu. Entrou pela porta da frente e saiu pela janela defenestrado. Pois é, né? O Pedro Raul que chegou como artilheiro do brasileiro, o Vasco pagou uma bolada por ele e em campo ele não rendeu metade do que se esperava. Foi uma passagem muito ruim do Pedro Raul pelo Vasco. O Vasco percebeu a cagada e ainda conseguiu recuperar parte desse valor investido, passou ele para o Toluca. O curioso é que ele chegou no Toluca no primeiro jogo, ou no segundo, não vou lembrar, ele já chegou marcando gol, né? E aí o pessoal ficou, putz, será que é o Vasco e tal? Era um pouco do Vasco também, que tinha Maurício a questão Barbieri. do Maurício Barbieri, o seu ídolo, né? E acabou que prejudicou também a passagem dele pelo Vasco, mas de qualquer forma, acho que é inegável, Pedro Raul foi uma das piores contratações de 2023, Adiel Reis. Com certeza, cara, decepcionou. Porque a gente gostava do Pedro Raul, né? Em clássicos ele fez gols e tal, mas enfim, não vou dizer também que foi problema de relacionamento. O Cássio falou muito bem, a bola não chegava nele. Toda vez que chegava difícil de dominar, ele tinha que resolver 2 problemas. Primeiro, consertar o erro do passe do adversário, que já não era bom, e tentar finalizar com qualidade. E isso, Estevão Barros, para um centroavante grandão, pouco móvel, que nem ele, já dificultava muito. A gente pega no pé dele, sim, porque ele poderia desenvolver isso mais, mas, enfim, foi uma das piores contratações de 2023, sem sombra de dúvidas. Bom, uma outra contratação bem horrorosa na temporada de 2023 foi a de Alexandre Pato pelo São Paulo. Em compensação, essa troca foi barata nesse negócio aí, porque
ele chegou já desacreditado, né? O Pato já tá um jogador de 30 anos, não é um jovem mais, tem 34 anos. E, e a questão era que ele estava ali parado, vinha de uma lesão. E aí ele viveu, depois do Milan, né? Ele viveu o melhor momento da carreira dele no São Paulo, depois daquela troca no Corinthians. E ele queria recuperar esse futebol e tal. É um time que ele acabou se identificando, mas o Pato simplesmente não joga. Quando foi contratado, ele teve até algum um lampejo ali, chegou a fazer um gol contra o Santos, mas depois o Pato simplesmente sumiu do banco de reservas, parava, não era nem relacionado e aparentemente não ficará para o São Paulo na temporada que vem. O grande lance é que ele assinou um contrato de produtividade, então vai sair até barato pro São Paulo, né? Não teve que pagar multa nem nada, o jogador já estava sem clube, então veio de graça e sairá de graça. Estevão, o Pato, ele tá na minha. Enfim, não sei se a gente pode dar um spoiler, porque a gente gravou a primeira parte, né? Eu posso contar aqui, tem algumas semanas atrás nós gravamos a primeira parte do vídeo, e agora a gente tá falando de promessas aqui. Cara, o Alexandre Pato, ele sempre chega. Ele tem um nome muito forte, né? Olha, Alexandre Pato, ele vai bem, foi promessa no Milan e tal. Mas no São Paulo, eu me lembro que quando anunciaram a contratação, eu te perguntei, Estevão Barros, e você disse, não, isso aí é falácia. Aí na semana seguinte anunciaram. E aí aquilo foi bizarro, a sua reação diz tudo. Eu acho que, mesmo sendo um investimento baixo, eu acho que você não pode, assim, simplesmente trazer pela grife, entendeu? Porque ele não entrou, não decidiu. O gol que ele fez contra o Santos, a partida já estava ganha, era uma goleada. Enfim, eu acho que tem certas coisas no futebol que não podem também ser feitas, com perdão do trocadilho com o Tonali aí, simplesmente por apostas, né? Você tem que ter uma certeza, principalmente num grande clube como o São Paulo. Ah, teve identificação com o clube, tem história, tudo bem, marcou história e tal, mas simplesmente a oportunidade ela não deveria ser dada, porque é um salário que poderia ser pago para um jogador aqui da América do Sul que é muito mais barato e com muito mais vontade de fazer e ao compor um elenco de uma maneira mais positiva. Foi uma contratação ruim, sim, mas pela forma como foi conduzida desde o início, barato, ele não fez nada pela produtividade, vai sair barato no final. Eu acho que, assim, ela tá ali porque foi ruim, mas da maneira como entrou, acho que o São Paulo conduziu bem até essa demissão aí do Alexandre Pato. Pois é, né? Mais um aí que no ano que vem vai ter que procurar emprego. Estevão Barros, esse aqui eu gosto de perseguir ele, viu? Alan, veio do Atlético Mineiro. Essa é a Eu achei que valência era o dele. outro, que você também gosta de perseguir. Não, mas esse aí vai pro final, tá? Ah, tá. Alan veio do Atlético Mineiro. Essa é a única frase que tem no currículo dele. Ele foi bem no Atlético Mineiro e custou 8 milhões de euros, porque o Flamengo negocia em euros, viu? Cerca de 41 milhões e 600 mil reais. Ele veio do Atlético Mineiro para o Flamengo. Não rendeu o efeito imediato, inclusive isso foi título de matéria dos jornais aí, da grande mídia, como dizem os jovens. Inclusive o Rodolfo Landim tá procurando já outro volante ali, porque o Alan, nos treinos, ele tá ruim, viu? Ele tá lesionado agora, tá se recuperando, vai começar a trabalhar com bola ainda no final do ano, ele abriu mão das férias de final de ano para tentar se recuperar, sabe que tá mal, só que é uma decepção. No Atlético Mineiro ele jogava bem, era o dono do meio campo ali, foi campeão brasileiro e tal, e aí chega pro Flamengo, entra e não consegue desenvolver o futebol. Então, assim, para mim foi uma contratação ruim pelo Flamengo, porque ele brigou, encheu o saco do Atlético Mineiro. Uma hora ia, uma hora não ia, e aumenta, dobra a oferta, isso e aquilo, aumenta a porcentagem, salário, luva, meia, calça, um monte de coisa, até que trouxe, apresentou ele como se fosse um craque, e tá aí. Não assumiu a titularidade, entrava uma vez ou outra em uma partida, se lesionou e agora tá aí o Rodolfo Landim tendo que ir atrás de outro jogador com menos grana. Ela procura um jogador mais barato para investir, porque o Alan está aí com um salário alto e não rendendo, Estevão Barros. Pois é, né? O jogador que se lesionou, aí ele chegou ainda com o Sampaoli, aí teve a troca no comando, e agora o Flamengo vai ter que pagar essa bomba. Eu lembro que esse negócio também foi um pouco curioso, porque o Atlético queria
não queria, né? A princípio negociaria, depois voltou atrás de novo, né? Então ficou essa loucura. Mas, enfim, é um jogador jovem ainda, pode ser que renda no futuro, mas para essa temporada de 2023, de fato, saiu caro por um currículo que até então é desconhecido, né? Como você Ele veio do falou, Alan Atlético de... veio do Atlético Mineiro. Ai, qual é o próximo da lista, meu patrão? Cara, é um nome aqui, assim, é um nome que talvez você olhe e fale, nossa, mas por que tá nessa lista? Porque ele não é bom tecnicamente, não é um grande jogador, mas é aquele tipo de negócio que você sabe que é furada, você faz e é furada. Então você acaba. É que nem você comprar um Peugeot, entendeu? Algo desse tipo, assim. Você sabe que você Já vai ter sabe. problema com ele. Então, é o Henrique Ceifador, né? O Henrique Dourado, que foi contratado nessa temporada pelo Cruzeiro. Estava sem clube e não atuava desde agosto do ano passado, chegou para disputar posição com o Gilberto e os dois estavam numa fase horrorosa, era impressionante. O Gilberto estava mal, o Ceifador estava pior. E aí o Ceifador chegou, causou uma treta com o Bruno Rodrigues por causa de um pênalti e já destabilizou o elenco e ele chegou e saiu 4 meses depois, rescindiu com o Cruzeiro depois de fazer pouquíssimos gols, pouquíssimos jogos, ele fez apenas, foram 13 jogos e um gol que ele marcou diante do América Mineiro. Essa passagem de Henrique Dourado, o ceifador, pelo cabuloso Adiel. O Henrique Dourado, Estevão Barros, ele quase chegou à seleção brasileira só batendo pênalti, né? É verdade. Isso eu me lembro muito bem. Mas, assim, pelo Fluminense, ele teve o auge dele, que ele fazia gol também com bola rolando e tal, mas batia muito pênalti. No Flamengo, já deu uma decaída, só batia pênalti. Eu me lembro que o Diego Alves era o que treinava com ele, todo mundo perguntava se o Diego Alves já tinha defendido algum pênalti, o Diego Alves sempre desconversava. E aí ele foi para a Ásia, eu não sei se foi para a China, para o Japão, eu não lembro mais, eu só sei que ele chegou lá, teve uma lesão muito feia, ficou um tempão parado, e aí não voltou mais o alto nível, que também já não era tão alto. Também apareceu no Palmeiras em algum momento aí, teve o lance do empréstimo lá, sem custos, né? Se não me engano foi ele do empréstimo sem custo, que apareceu almoçando no restaurante, eu não lembro se era ele. Aí chega no Cruzeiro e o melhor lance dele no Cabuloso foi brigar com o Bruno Rodrigues por causa de um pênalti que o menino ainda, o garoto Bruno Rodrigues, errou. Então, assim, bom, Henrique Dourado, pior contratação do Cruzeiro de 2023. Mas aí, Estevão Barros, tem muito lá no Cruzeiro também, né? O Cruzeiro fez a festa, meu amigo, acertou, errou de uma maneira completa, né? Desde o goleiro até o centroavante para passar pelo diretor de futebol e o treinador. Um abraço pro Pepa, tamo junto. Cara, o Cruzeiro esse ano se superou. Eu fui dar uma olhada na carreira do ceifador, porque ele tem uma carreira bem aleatória também. E ele sai do Fluminense pro Flamengo direto, né? Ele não faz a ponte em algum lugar. Ele tinha sido artilheiro do Fluminense em 2017 e em 2018 foi pro Flamengo. O Flamengo paga 11 milhões e meio na época. E, cara, por muito pouco o ceifador não é campeão da Libertadores no Flamengo de 2019 do Jorge Jesus. Hein? Olha o que o futebol poderia ter feito. Mas enfim, no final deu tudo certo e ele vai ser lembrado como um excelente batedor de pênalti. É o melhor batedor de pênalti do mundo, né, Estevão Barros? Ele em algum momento foi chamado, mas também, enfim. Cara, esse é o nome, Estevão Barros. Eu persigo ele porque ele assumiu a 10. Tudo bem, é de um clube mediano da França, ok, Paris Saint-Germain, mas olha só os valores. O PSG pagou ao Barcelona cerca de 50 milhões de euros pela transferência, que eu não consigo nem falar o nome dele, Ousmane Dembélé, para assumir a 10. A pedido do Mbappé, é o que dizem, mas esse cara, desde quando ele perdeu o gol pelo Barcelona ainda, contra o Liverpool, eu, sinceramente, desde o Barcelona, para mim, ele sempre era uma contratação ruim. O presidente do Barcelona, na época, disse que ele era melhor do que o Neymar quando ele veio do Borussia Dortmund, já está errado aí.
e aí nunca assumiu uma responsabilidade em jogo decisivo, ele nunca estava presente, era um jogador que não, sempre sentia o peso da camisa, chegou ao PSG agora e não consegue jogar bem, enfim. Estevão, tudo bem, é o PSG, mas financeiramente é um grande clube, não pode dar camisa 10 pro Dembélé, viu? A camisa 10 que já foi do Neymar, camisa 10 que já foi do Nenê, Raí, Ronaldinho Gaúcho, que esteve por lá também, e aí você entrega pro Dembélé por 50 milhões de euros, 270 milhões de reais, um jogador mediano do Dembélé, para mim foi a pior contratação que o PSG fez, assim, nossa, tá que o PSG também chamou pra merda essa temporada, mas, pô, trazer o Dembélé pra seu camisa 10, cara. Esse ano o PSG do Mbappé, né, tá rodeado de parças do craque francês. Então, o Dembélé é um desses, né, um desses jogadores aí que tá lá porque é parceiro, é truta, é brother, assim como o Colomoni, enfim. O PSG fez uma janela mais modesta e trouxe aí o Dembélé para ser o camisa 10 do time. A verdade também é que o Dembélé, até nesse início de temporada, tem os seus momentos. Ele fez até um jogo ok contra o Milan, né? Apesar de no final cair de produção. Mas ele tem dessas, né? Num jogo ele consegue ser fazer grandes lances e minutos depois fazer lances bizarros, né? O Dembélé é um jogador muito volátil nesse sentido e é o camisa 10 da equipe, Adil. É o camisa 10, Estevão Borges, mas eu acho que pelo investimento que o PSG fez, poderia ter trazido um jogador jovem, com muito mais habilidade, porque o Dembélé não tem essa habilidade toda, e talvez com possibilidade de assumir ali a responsabilidade de carregar o meio-campo do PSG, que não tem meio-campo, tá? Então, assim, ou dá 7 pro Dembélé e dá 10 pro Mbappé. O que me pegou mesmo foi ter dado a camisa 10 pro Dembélé, entendeu? Dá a qualquer um, a 35, a 54, dá a 27 para ele, mas é muita responsabilidade para um jogador que não é decisivo. Eu sei que eu tô falando são coisas fortes aqui, mas eu acho que o Dembélé não é essa Coca-Cola toda, ele nunca foi, e no Borussia Dortmund ele foi promessa, no PSG não se constatou, e no Barcelona não se constatou, e no PSG está tendo que se provar. Então, mesmo sendo um jogador jovem, eu acho que é muita responsabilidade para ele. Tá certo? Pois é. Para fechar a nossa lista aqui, nós temos uma polêmica, hein? Neymar Opa! pelo Al Hilal, hein? Olha só, contratação aí o clube saudita pagou 90 milhões de euros, né? Na época isso era 483,5 milhões de reais. Se bem que não faz sentido a gente converter, porque ninguém se importa, né? Os caras estão pagando em euro. Se o real vale e os caras estão preocupados em quanto isso vale em real, eu acho que não. O Neymar, né, que tinha sido também vendido por 200 e tantos milhões de euros, agora o PSG vendeu por 90 milhões de euros, teve um prejuízo. Mas a questão é o salário do Neymar, né? Que ele vai receber 100 milhões de euros por 2 anos, vai encher a burra lá. E além de que ele vai receber por posts que ele faz também no Instagram em relação à Arábia Saudita, enfim, um contrato bem maluco. A questão é que ele se machucou e só volta no ano que vem, Adiel Reis. Então, Estevão Barros, mas eu vou começar aqui. Por que o Neymar está na lista, tá? Não é que o Neymar seja um jogador ruim. A questão é, Neymar saiu do PSG brigado. Eu acho que ele poderia ter continuado na Europa em um clube mais mediano, tá? Eu acho que ele poderia, sei lá, ter tentado um clube ali da Inglaterra, poderia ter se oferecido ao Newcastle para ser reserva, poderia ter ido para um Aston Villa, que nem o Coutinho fez, poderia ter ido ali para a Espanha, ser Real Sociedad, que está bem na temporada europeia e tal, na Itália também, mas a forma como se deu essa negociação, ele chegar para ser o camisa 10 do Al Hilal, tudo bem. Só que ele não estava feliz desde o início, tá? Desde sua apresentação. Alguns vídeos aí que você pode perceber muito bem, não precisa ser nenhum metaforando para entender que o Neymar não está satisfeito em campo, ao ser treinado pelo Jorge Jesus, que deve ser um mala também, e no vestiário também, né? Não entendendo quase nada. Então, é um pouco complicado. E aí ele se lesiona.
Inclusive, o Al Hilal vai ser indenizado pela FIFA porque a lesão do Neymar aconteceu em data oficial da FIFA e a FIFA ela tem, por cláusula contratual, de repassar um valor para os clubes. Não que o Al Hilal precisa, mas ele vai ser. Outra coisa, o salário dele, se não me engano, vai ser reduzido, questão de produtividade, que ele também ganha ali. Não que o Neymar vai passar fome com isso, mas pela maneira como tudo está acontecendo, parece que a relação dele com o treinador Jorge Jesus não está indo muito bem. O Al Hilal melhorou depois que ele se lesionou, Estevão Barros. Tudo isso vai fundamentando cada vez mais que Neymar e a Arábia Saudita não estão dando certo, pelo menos nessa primeira temporada. Pode ser que ele volte e faça 15 gols por jogo e tal, melhore o nível, ok, mas por enquanto não está dando certo. Não que isso seja um prejuízo para a equipe, mas ele se lesionou, não vai jogar pela equipe, a equipe melhorou depois que ele saiu, está jogando muito bem também, está liderando o campeonato, abriu uma vantagem contra o Al Nassr, e, enfim, a equipe vai ser campeã sem ele, e isso já prejudica e pressiona um pouco mais ele, porque na próxima temporada, quando ele voltar, ele já não vai ser mais o cara que vai tentar conquistar o título, vai ser o cara que vai tentar manter, vai defender o título, e querendo ou não, se perder, é culpa dele, entendeu? Então, acho que é uma pressão que para ele, a idade que tem, com o mercado que poderia ter, poderia inclusive ter voltado para o Brasil, eu acho que a maneira como tudo isso aconteceu, para mim, é a pior da nossa lista. Pois é, né? E lá ainda não tem nenhuma. A Champions League também da Ásia é uma várzea, né? É difícil Pois é. com esse cenário dos times sauditas aí ganhando do jeito que. Trazendo os jogadores que tem, é muito difícil imaginar que eles vão perder o título. Se perder, é papo acabou a paz, né? Diretoria Jim Carrey, enfim, esses protestos aí. Muita Mas. pichação. É. Com Veremos drone, aí. né? Os caras vão Sim, pichar com exato, drone. exatamente. Veremos o que acontece, mas de fato, eu acho que acabou sendo ruim para os dois, tanto para o Al Hilal que esperava esse impacto dentro de campo, para o Neymar que perdeu a janela europeia, mesmo que tenha aí os defensores, os baba-ovos aí, dizendo que não, ele vai voltar para a Europa. Meu irmão, a chance do Neymar daqui a 2 anos estar no Flamengo é gigantesca, entendeu? Gigantesca. Então, vai dormir, vai. Mas é isso, mais um vídeo aqui no canal. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha se divertido. Deixa aí se alguma contratação que você fez que não gostou, de repente um plano de internet aí que você contratou e achou uma merda, alguma TV por assinatura, ou mesmo alguém que prestou um serviço horroroso aí que você contratou e ficou revoltado. Você contratou para melhorar e piorou, enfim. Ou mesmo do futebol, aí alguém que você não queira ver nem pintado de ouro. Quem sabe a gente não possa fazer também as melhores contratações de 2023, trazendo aqui os grandes nomes aí que impactaram os seus clubes. É isso então, valeu Adiel, valeu você que assistiu, deixa o seu like, o seu comentário, siga a gente no Instagram, @milharmadores, nós voltaremos aí com mais um vídeo, valeu, falou!